Treinar menos pode ser exatamente o que faz o seu resultado destravar. É, isso mesmo que você ouviu. Eu sei o quanto que isso parece uma loucura quando você sempre escuta que o treino tem que acabar com você, tem que te fazer sentir cansado. Mas fica aqui comigo que eu vou te dizer o que a ciência diz sobre isso. E por que uma mulher que fica 30, 40 minutos treinando do jeito certo na academia pode evoluir até mais do que aquela que fica durante 1h30, 2 horas. Até o final do vídeo você vai descobrir quanto tempo o seu treino deve ter para que você consiga evoluir de verdade, sem cortar o que realmente é importante para o seu resultado e sem ficar à mercê daquela ideia que você precisa sofrer para conseguir chegar onde você almeja. Por isso, uma ideia que praticamente toda mulher acredita, que é a questão de que o resultado que ela vai ter na academia depende de quanto que ela vai sair cansada desse treino, o quanto que ela vai realmente se dedicar, o quanto que ela vai colocar de energia. E faz total sentido você, mulher, pensar assim, porque em todo lugar que você vai, é isso que eles te falam, que você precisa suar, que você precisa se dedicar, precisa ir até a falha, precisa realmente dar o seu máximo, porque só assim você vai conseguir ter algum resultado. Só que essa é uma das confusões mais caras que existem dentro do meio feminino. E o fato é que fadiga definitivamente não é resultado. E junto com isso, obviamente, você se sentir cansada não quer dizer que você vai estar estimulando a hipertrofia. O que de fato constrói músculo é você conseguir dar o estímulo certo, na dose certa, de forma progressiva. E não a quantidade de suor que escorreu ou quanto que o seu coração acelerou dentro de um treino. E sinceramente é o que a gente mais vê acontecendo. Mulheres que se sentem realmente cansadas, que falam que o treino foi fenomenal, porque saíram arrastadas da academia, desciam a escada com a perna bamba, sentava no carro, não conseguia nem acelerar o carro porque a perna falhava. E aí ficaram com aquela ideia de, nossa, esse treino rendeu. Só que sabe o engraçado? Ela se olha constantemente no espelho e não vê muita diferença. E obviamente isso não é falta de esforço. Ela só aprendeu a medir resultado de uma maneira errada, atrelando ele ao quanto que você se esforça. Agora repara uma coisa, quando você olha para o exercício, agachamento e leg press, você olha para o joelho, você olha para o quadril, é basicamente o mesmo movimento. Se você fechar o olho e imaginar você fazendo os dois, você vai perceber que o movimento do seu corpo é muito semelhante. A forma como o seu joelho aproxima do seu ombro, a forma como o seu joelho flexiona, eles são parecidos. Para e começa a analisar. O que literalmente muda é que um você está em pé e outro você está na máquina. E é exatamente isso que a gente chama de exercício redundante, que é quando você, mulher, coloca dentro do seu treino 2, 3 exercícios que fazem exatamente a mesma coisa. E quando isso acontece, mesmo que eles tenham mínimas diferenças, você acha que está fazendo mais, que está fazendo mais exercícios, só que quando no final das contas você só está repetindo o mesmo estímulo usando um nome diferente. E definitivamente isso é o que mais aparece quando a gente olha para um treino de uma mulher que vai 5, 6 vezes na semana, às vezes até 7, e parece sempre que está parada. Parece que o resultado não vem naquela mesma proporção que ela espera. Nesse caso, ela não faz pouco. Na verdade, ela faz muito, só que muito do mesmo. E o corpo, depois de um certo ponto, cada estímulo repetido, ele vai dando cada vez menos resultado. Porque, basicamente, ele já extraiu o que ele precisava daquele estímulo, ele já conseguiu captar aquele sinal, e o resto que sobra vai virando fadiga acumulada. E aí você percebe que cada vez você vai cansando mais. Quanto mais o treino passa, mais exercícios redundantes vão aparecendo, mais cansada você vai ficando. E agora vem aquela pergunta que ninguém te responde direito. Pô, Logan, legal, eu entendi que existem exercícios que são redundantes, que não faz sentido, que é só mais do mesmo, mas quanto que é a quantidade ideal? Quanto que eu realmente deveria fazer dentro de um treino? E a literatura, a ciência é muito clara quanto a isso, tá? Quando a gente olha para hipertrofia, tem uma faixa de quantidade de séries semanais que geralmente é o ápice do seu resultado. E depois dessa faixa, cada série que você adiciona retorna cada vez menos estímulo proporcionalmente, até que chega um ponto que basicamente zera o estímulo. Só que a fadiga não zera. Ela continua te deixando cansada, só que o resultado ela não te traz. E isso tem nome, chama retorno decrescente. E para a maioria das mulheres, esse volume fica entre 10 a 20 séries semanais por músculo. E lógico que vai depender muito do seu fator de recuperação, da sua genética, do tempo de treino, da qualidade do sono e outros parâmetros. Mas repara bem que isso não é o volume de uma sessão, é um volume de uma semana inteira, de 7 dias. Então, se você, por exemplo, faz 8 exercícios de quadríceps separados em 2 dias diferentes, provavelmente você já passou muito dessa faixa ideal de repetições. Como a maioria não são atletas, não treinam há muitos anos e conseguem recuperar disso, no final das contas, o excesso não vem te dando mais resultado, e sim te deixando só mais cansado. É como se você estivesse optando por pagar mais caro por algo que deixou de entregar valor. É como se, por exemplo, você, ao invés de regar uma planta um pouquinho cada dia, você colocasse 5 litros de água dentro de uma planta para tentar fazer com que ela cresça mais rápido. Não vai acontecer, a planta não vai absorver tudo isso e sua musculatura funciona da mesma maneira. E é nesse ponto exato onde a maioria das mulheres erram, que é quando elas começam a medir o treino por quanto elas estão ficando cansadas e não por quanto elas estão progredindo. No link
link da descrição temos um diagnóstico que fala exatamente se o seu treino está redundante ou não e quais são os principais pontos que podem estar travando seu resultado. E no final ainda tem a possibilidade de você nos chamar no WhatsApp para entender como que seria feito um acompanhamento individualizado no seu caso, onde a gente colocaria a mão na massa e montaria um treino, uma dieta e te acompanharia realmente próximo em cada passo para ter certeza que você teria ótimos resultados. Então existem 3 sinais claros que você realmente está tendo uma evolução e nenhum deles é o quanto você está sentindo cansado. O primeiro ponto é realmente a progressão de carga. Então você está realmente conseguindo ficar mais forte treino após treino, está conseguindo melhorar os seus pesos, melhorar a sua amplitude, você está conseguindo realmente fazer mais repetições com o mesmo peso. Tudo isso são fatores que mostram que você está ficando mais forte. Segundo ponto, você sentiu que saiu da academia no ponto ideal, ou seja, um ponto que não sobrou nem faltou energia? Você não saiu com a perna tremendo, não saiu se sentindo muito fadigada, mas você percebeu que realmente conseguiu durante a série que você estava fazendo dar o seu máximo, porque isso é um outro baita de um ponto que é muito levado em consideração quando a gente fala em ter um treino eficiente. E terceiro ponto, que é o que as pessoas menos falam, que é sobre resultado. Você realmente está conseguindo ver resultado toda semana, mesmo que não seja o resultado, nossa, extraordinário, mas você está conseguindo ver alguma mudança? Você faz comparações de fotos, você anota suas cargas para realmente saber se semanalmente mudou alguma coisa? Ou principalmente se você está no primeiro ano de academia, toda semana deveria melhorar. Não necessariamente o glúteo ganhar 2 centímetros toda semana, mas não, uma melhora, uma musculatura ficar um pouco mais definida, o peso na balança descer um pouco, você perceber que está ficando mais forte, alguma coisa tem que melhorar. Eu vejo muita mulher pensando que precisa treinar durante, sei lá, 3 meses para começar e sim ver a diferença. Então, se você está treinando 5, 6, 7 vezes por semana e não está conseguindo bater pelo menos esses 3 pontos, o problema definitivamente não é que você precisa treinar mais, não é que você precisa mudar os exercícios e colocar algo que vai te dar mais resultado ou que você precisa colocar uma técnica a mais no seu treino. Na verdade, muito pelo contrário. Se você não está tendo tanto resultado quanto você gostaria, ou se você quer melhorar o seu resultado, talvez você tenha que ir para outra linha e começar a analisar esses pontos por uma outra ótica, olhando o quanto que você poderia enxugar do seu treino para deixar ele ainda mais eficiente e te dar mais resultado. Sobre o cálculo que eu falei para vocês no início do vídeo, que a gente utiliza aqui dentro do método para saber exatamente quanto que uma mulher deveria treinar, é basicamente começar do piso com, por exemplo, 10 séries por semana por cada músculo e dividir em 3, no máximo 4 exercícios diferentes durante 2 ou mais dias. Nunca colocar tudo em um dia só. E a partir disso, a gente vai aumentando gradativamente uma série a cada semana, até que a gente perceba que a aluna chegou naquele nível de equilíbrio, onde ela consegue finalizar o treino, progredindo semanalmente, vendo o resultado, mas sem precisar sair arrastada da academia, sair com a perna tremendo ou sair passando mal. Quando a gente aplica isso na prática, o que acontece é que aquele treino de 1h30 que ela vinha fazendo vira um treino de 40 minutos e todo aquele tempo a mais que ela depositava na academia sem ver resultado, vira um tempo extra com a família, onde ela consegue fazer as coisinhas dela, consegue aproveitar realmente a vida e no final das contas, semanalmente ela vê alguma mudança, mesmo que seja na força, seja no físico, seja no número de calça que diminuiu, ou seja no elogio que ela recebeu do marido dela. E agora que você entende que o menos pode ser mais, o próximo passo é você colocar isso na prática, exercício por exercício, série por série. Mas para isso, primeiro você precisa entender como que cada musculatura funciona para você fazer uma boa escolha de exercício. E tem um vídeo aqui no canal que eu falo um pouco sobre glúteos, 3 principais erros que você pode estar cometendo dentro desse tipo de treino. E eu vou deixar ele aqui do lado agora para você clicar, para que você, além de não perder tempo fazendo exercícios redundantes, você também saiba as principais propriedades de cada musculatura para ter certeza que vai evoluir nelas de forma específica.